Eu vou dar continuidade àquelas nossas perguntas que a gente encontra no Novo Testamento, que são perguntas feitas por Jesus e que a gente precisa avaliá-las. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 5. Nós vamos ler o texto e logo depois eu gostaria que você pudesse permanecer com o seu coração ligado ao Senhor, ligado à presença de Deus, cativo ao Espírito Santo, para que Ele domine os seus pensamentos, a sua compreensão, o seu entendimento, para que essa palavra faça diferença na sua vida, em nome de Jesus. João 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você já foi curado. Não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Você pode curvar a sua cabeça e fazer a sua oração aí em nome de Jesus? Pedir a Deus que fale contigo. Meu Deus, nós estamos numa noite especial, quando o perfeito louvor foi entoado ao Senhor através das nossas crianças e também com o nosso ministério de louvor e com toda a congregação. Nós entendemos que oferecemos para o Senhor o nosso melhor, que devolvemos para o Senhor a nossa oferta. E aqui nós apresentamos o nosso culto ao Senhor. E faz parte do culto cristão
este momento de ministração da palavra. E nós pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus e que está entre nós e que habita em nós, fale aos nossos corações e às nossas vidas. Aqui é apenas um instrumento do Senhor. O que precisamos é que o Senhor venha ao lugar mais difícil da nossa vida, aquele lugar que só o Senhor tem acesso, e chegue lá e nos fale nesse lugar, nesse ambiente. Como foi bom ouvir a Heloísa cantar sobre esse lugar onde o Senhor nos encontra. Nós somos o teu altar. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é anamnese? Talvez alguns aqui saibam, outros já passaram por esse momento e não sabiam que estavam passando por esse momento. A anamnese é uma prática dos médicos, dos psicólogos, dos psicanalistas. Hoje os pastores, aqueles que têm esse entendimento, eles usam no aconselhamento, alguns no discipulado. A anamnese é a prática de fazer perguntas. Na medicina, é o diálogo estabelecido entre o profissional de saúde e o paciente com o objetivo de ajudar esse paciente a lembrar de situações e fatos que podem estar relacionados à sua doença. Por isso que toda vez que você vai a um médico, um bom médico, ele lhe faz perguntas. Ele questiona para conhecer o seu histórico, para saber qual a razão, de onde é que veio, se essa doença está sendo provocada por algum tipo de coisa. E conversando com Joane hoje à tarde, que está nessa área, e eu perguntando algumas coisas para ela, ela me diz assim: quando o esposo vai com a esposa para o médico, ela praticamente responde todas as perguntas para ele. E quando ele tenta enganar a esposa, diz: ei, é desse jeito, é dessa forma, né? Vai dando as informações. Anamneses é uma palavra grega que quer dizer trazer de novo a memória, fazer você lembrar. No processo da psicanálise, é trazer do inconsciente para o consciente. É trazer aquilo que você nem sequer lembra, você nem sequer registrou, para que você seja tratado. A anamnese, ela é necessária para que se tenha um diagnóstico correto. Porque se o médico tiver o diagnóstico errado, tratamento errado. Se o pastor, o aconselhador tiver o diagnóstico errado, tratamento errado. Se o psicólogo tiver o diagnóstico errado, tratamento errado. Então é por isso que você precisa prestar muito atenção em Jesus. Porque Jesus foi um mestre por excelência. E ele usou o recurso das perguntas como recurso pedagógico e terapêutico. Jesus usou as perguntas para ensinar as pessoas, mas também para tratar com as pessoas. E nesse texto nós temos Jesus aqui, voltando para Jerusalém. E Jerusalém está em festa. Há uma celebração em Jerusalém. Nós não sabemos qual. João aqui não nos informa.
Não sabemos se Páscoa, se Pentecostes, não sabemos qual é a festa. Mas o que sabemos é que Jesus deixa de ir à festa para ir para onde, irmãos? Para ir para o tanque de Betesda. Betesda significa casa da misericórdia, a casa da graça. Como é que os hospitais eram chamados antigamente? Quais o primeiro nome que se deu aos hospitais? Como é que eram chamados? Eram chamados de Santa Casa de Misericórdia. Jesus deixa de ir à festa para ir a um hospital. Porque ele se interessa pelos doentes. Ele se interessa por os enfermos. Porque ele veio buscar os enfermos, os doentes, os coxos, os aleijados. Isso aqui do ponto de vista espiritual, eu estou dizendo que Jesus veio buscar o perdido. Jesus veio para trazer vida a essas pessoas. Jesus veio para curar essas pessoas, para restaurar essas pessoas. Mas muito mais do que uma cura física, não aqui dizendo que a cura física não seja um fator importante, porque o é, e por isso existem médicos, existem hospitais, existem remédios, e existe a cura divina, o milagre divino, porque a gente entende que a cura, ela é importante. A cura é importante. Mas muito mais do que a cura física, a gente percebe que Jesus usa uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz a esse homem tem o objetivo de desnudar a sua alma. Tem o objetivo de mostrar o seu coração. Porque olha para a pessoa que está aí junto de você. Pode olhar, talvez seja sua esposa, seu esposo, talvez seja um irmão, pode olhar para ele. Por mais que você olhe para essa pessoa, você só está vendo a aparência. É só a superfície. A figura que nos ilustra, geralmente nas ciências do estudo da alma, é o iceberg. Nós somos muito mais o que está oculto do que o que está visto. A parte vista é só 10%. Você é de verdade aqueles 90% escondido. Porque nós não somos apenas um corpo. Nós não somos apenas uma casca. Nós somos alma e espírito, ou se você for dicótomo, alma ou espírito. A nossa parte imaterial é muito maior do que a nossa parte material. E ela é muito mais determinante. Você é muito mais o que você é por dentro do que aquilo que você é visto e apresentável. E quando Jesus faz a pergunta, queres ser curado? O que essa pergunta nos mostra? O que essa pergunta nos revela? Perguntar para um doente que está no hospital se ele quer ser curado parece contrassenso. Perguntar para alguém que está doente, quer ser curado? E quem é que faz a pergunta, irmãos? Pergunto para vocês, quem é que faz a pergunta? Jesus é ou não é o mestre por excelência? Essa pergunta tem ou não tem importância? Ou a gente pode passar por cima dela como se não importasse? Por que Jesus não cura logo esse homem? Por que ele não chega logo e já vai curando ele? Porque Jesus está interessado em outras questões relacionadas à vida dele. Assim como Jesus está interessado em muitas questões relacionadas à sua vida. Jesus sabe tudo que se passa contigo, mas Ele quer que você também revele o que está se passando com você. Essa pergunta nos mostra, porém, nós sabemos que nem todos os que estão doentes querem ser curados. O que, pastor?
Nem todo doente quer ser curado. É. Tem gente que está doente e não quer ser curado. Por quê? Alguns doentes já se acostumaram com o seu estado. Já faz parte da sua trajetória. Já gosta de viver com esse negócio. Tem gente que se agarra a isso e vive com isso como uma muleta. Alguns, inclusive, creem que o seu destino já está selado. Vivem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, doente. Vou viver assim, doente. Vou morrer assim, doente. Basta. Outros gostam de ser doentes para serem visitados. Tem gente que se agarra a alguns tipos de doença porque a doença o faz ser o centro. É uma maneira de chamar a atenção. É um mecanismo de fuga. É doente para que as pessoas o observem, para que as pessoas deem atenção, para que as pessoas vá na sua casa. Infelizmente, há outros que não querem assumir compromissos pela vida. Para esse homem deixar de ser doente, ele deixaria de ser mendigo, perderia sua carteirinha de mendigo. Tem muita gente que não quer assumir compromisso com a vida, porque a doença lhe traz benefícios. E hoje até benefícios do governo. O sujeito prefere ser beneficiado pelo governo do que trabalhar. E como hoje rolou política no Brasil, tem gente que prefere a doença da miséria e ficar desfrutando dos 600 do que trabalhar, do que lutar, do que correr atrás, do que ser digno. Porque digno é o trabalhador do seu salário por conta do seu suor. Do suor do teu rosto comerás. E gente que não quer trabalhar está doente psicologicamente, com a doença da preguiça. Doentes. Mas qual foi a real intenção de Jesus ao fazer a pergunta: queres ser curado? Qual seria a resposta óbvia para essa pergunta, irmãos? Qual seria a resposta óbvia para essa pergunta? Jesus pergunta para ele: queres ser curado? O que ele deveria responder? Vou perguntar de novo. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? O que ele deveria responder? Sim, eu quero. Porque o sim é o positivo. O eu quero é a vontade. Sim, eu quero. Eu desejo. Eu anseio. É isso que eu quero na minha vida. Essa era a resposta. Não tinha outra resposta. Mas Jesus está começando a entrar no coração desse homem. Essa narrativa e a resposta desse homem nos revela algumas coisas. A primeira eu já citei. Primeiro, que na casa da misericórdia, na casa da graça, que é uma outra tradução, ainda há muitos doentes. Ainda há muitas pessoas agarradas a crenças limitantes e a superstições. Pastor, você está falando das pessoas lá de fora? Não, eu estou falando de gente dentro da igreja. Tem gente que está dentro da casa da misericórdia, da casa da graça, e não está indo atrás da cura, da restauração, não busca respostas para os seus problemas. E tem muita gente agarrada a superstições, porque o texto aqui, entre colchetes, diz que um anjo descia
E essa história mistura mitologia hebraica com mitologia grega. E diz que as águas eram movimentadas. Já naquela época havia muito misticismo. Olha aqui para mim, meus irmãos. E hoje um dos grandes perigos que assolam e que rodeiam e que visitam a igreja evangélica é o misticismo. Você sabe o que é misticismo? São elementos religiosos de vários lugares e de vários ambientes que vivem, sabe, campeando, passeando nos nossos ambientes. Nós precisamos entender que a nossa doutrina, a nossa ética, a nossa moral, o nosso ensino, as nossas práticas culticas, as nossas práticas, seja onde for, de evangelização, do que for que a gente for fazer, tem que sair daqui, tem que nascer da palavra, tem que vir da orientação de Deus e não pode vir de outro lugar. Nós não podemos aceitar o misticismo como algo normal. Mas eu volto ao meu ponto. Na casa da misericórdia, ainda há muita gente doente. Porque infelizmente a gente olha para dentro da igreja e a gente vê pessoas, não é a questão da doença física, e eu quero que vocês pensem comigo, não é apenas a doença física, porque para mim essa é uma das menores. Às vezes o problema não é o seu problema físico. O problema está em outras áreas que precisam ser tratadas. Há muita gente enferma. E que tipo de enfermidade essas pessoas têm? Há pessoas enfermas pela frustração. Esse homem era um frustrado. Talvez o tempo tenha frustrado ele. E o que é frustração? Eu procurei sobre essa palavra e a melhor resposta que eu encontrei foi: frustração é sentimento de insatisfação ou de contrariedade, geralmente causado pela não concretização de um desejo, a não concretização de uma expectativa, a não concretização de uma necessidade ou a não concretização de um objetivo. Quem aqui já teve desejos não concretizados? Levanta a mão aí. Você se frustrou? O problema não é se frustrar, o problema é morar na frustração. Né? É viver na frustração, é se agarrar à frustração, é viver isso na sua vida como se isso fosse um fator determinante. As pessoas olham para você e veem em você uma pessoa frustrada. Coitadinho, há tanto tempo passando por isso. Se liberta disso, meu irmão, em nome de Jesus. O que você viveu lá atrás, o que você experimentou lá atrás, já passou em nome de Jesus. Deixa isso no passado. Enterra isso. E aí, às vezes, você precisa ser ajudado para vencer as suas frustrações. Eu sei. E Jesus está exatamente fazendo isso com esse homem. Veja o que o texto diz. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esperando o quê? O movimento das águas. Esperando o quê? Que alguma coisa acontecesse. E quando os nossos desejos não são realizados no tempo que nós esperamos, pode ser que a gente se frustre. Mas eu digo para você, não more na frustração. Frustração é decepção, é desalento, é desapontamento. Você não pode ser uma pessoa desalentada o tempo todo. Né? Tem gente que tem cara de derrota, tem cara de desânimo, tem cara de descrença, tem cara de falta de esperança. Porque o tempo passou, eu não acredito mais, eu não confio mais. Você crê nas coisas a partir do tempo de Deus ou do seu tempo? Do jeito de Deus ou do seu jeito? Ainda pensando, há pessoas enfermas na alma, nos relacionamentos, no coração. O texto diz, quando Jesus pergunta, qual é a resposta dele? Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim.
Mas ele não poderia pular depois? Sim ou não? A cura era para todos? De acordo com a história do tanque, não. Se você lê o texto com atenção, o texto diz que ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, segundo a história do lugar, a cura era só para um quando a água se movia. Então, o mais rápido. Então, o que acontece com esse homem? Ele começa a sofrer de um problema de rejeição, ou de solidão, ou de impotência na competição. Ele se sente incapaz. Vamos trazer um pouquinho para os dias atuais. A gente tem na Casa da Misericórdia, olha aqui para mim, meu querido. A gente tem na igreja gente que se sente sozinha. Você já ouviu aqui na igreja alguém dizer assim: eu não tenho ninguém? Já ouviu dizer assim: ninguém me dá atenção? Eu lhe pergunto, irmãos, a gente deveria viver na igreja como se a gente estivesse em competição? Para ver quem chega primeiro? Para ver quem faz melhor? A igreja é lugar de quê? Qual é o principal mandamento do Novo Testamento? O principal é amar a Deus acima de todos, mas o mandamento da mutualidade. É o que mais está no Novo Testamento. O mandamento da mutualidade, nós temos pelo menos 31 mandamentos lá. Amai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, cuidai uns dos outros, orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros, repreendei uns aos outros, exortai uns aos outros. É sempre um ao outro. Lá em Feira de Santana tem um pastor que o nome dele é Uns aos Outros, né? Porque assim, é assim que a gente fala no sertão, né? Amai uns aos outros, cuidai uns dos outros. Então assim, uns aos outros. Todo crente deveria ter esse apelido, uns aos outros, né? A gente tinha que estar cuidando uns dos outros. A gente não poderia deixar no ambiente da graça, no ambiente da misericórdia. Nós não deveríamos ter pessoas se sentindo sozinhas. Esse lugar é o lugar onde a gente deveria cuidar uns dos outros. Nós deveríamos, nos nossos cultos, estar com os nossos olhos atentos, para ver se tem gente triste, na saída com os nossos olhos atentos, para ver se tem gente necessitada, se tem gente precisando de uma oração porque está com um problema na alma, ou porque está com uma doença e precisa que você imponha as mãos sobre ela e ore pedindo a cura. Se Deus vai curar, é com Deus, mas você tem que fazer o seu papel. Às vezes, tem gente dentro da nossa casa se sentindo sozinha, e nós não estamos percebendo. Abre os seus olhos, irmão. Talvez você esteja se dedicando a uma atividade demais e esquecendo que tem pessoas na sua família. Esse homem se sente um rejeitado, abandonado, deixado de lado. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje, não só na igreja, fora, na maioria dos lugares, é problema de rejeição. Às vezes as pessoas aceitam a Jesus. Às vezes as pessoas são libertas do domínio do diabo. Às vezes as pessoas, em um determinado momento, alguém ora por elas, elas têm experiência com Cristo, mas elas precisam ser acompanhadas porque teve ali uma história de rejeição que precisa ser tratada. Porque quem é rejeitado tem a tendência de rejeitar. Quem é rejeitado tem a tendência, às vezes, de se esconder, de se ocultar, de ter medos, de ter temores, de ter traumas, uma série de coisas. E isso precisa ser tratado através do processo discipular, onde a gente aconselha pessoas, cuida de pessoas e vai trazendo até as pessoas. Há pessoas enfermas. Esse homem era enfermo
na sua alma porque ele se vitimizava. A ideia dele é só autocomiseração o tempo todo. Eu não tenho ninguém, eu não sou ninguém, eu não consigo, eu não faço, eu sou um pobre coitado, eu sou limitado, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Quem está entendendo aí, levanta a mão. Você conhece gente assim? Você conhece pessoas assim? Que tem essa história e repete esse negócio todo dia, todo dia, todo dia. E nós estamos precisando, como igreja do Senhor, olhar para essas pessoas como Jesus olhou e disse assim: você quer ser curado? Você quer mudança? Você quer transformação? Eu estou junto contigo, nós vamos caminhar juntos nessa luta. Porque talvez alguns sejam aquele tipo de oração que você ora e a pessoa, sabe, destrava e vai viver a vida. Mas vai ter outros que vai demorar uma semana, 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E você precisa ter paciência para lidar, para que haja transformação na vida das pessoas. Porque às vezes a gente quer processos muito fáceis. E processo nunca é fácil. Às vezes ele é demorado. Com Jesus, eu não sei se esse homem foi curado por inteiro. Do corpo, sim. Mas eu não sei se ele foi curado da alma. Eu tenho cá minhas dúvidas. Porque ele é daquele tipo de gente muito interesseira. Porque perguntaram para ele: quem é o homem que te curou? Eu disse: eu não sei. Mas depois Jesus se encontra com ele lá no templo, e eu não vou trabalhar o que Jesus diz agora, mas aí o homem se retira, e quando ele se retira, o que ele faz? Ele disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Ele entrega Jesus. E aí o texto diz o quê? E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia coisas no sábado. Há pessoas enfermas. E aqui não tem a ver com a resposta do homem, mas tem a ver com o contexto. Há pessoas enfermas por causa da religião. Uma pergunta para vocês: a religião adoece, sim ou não? A religião adoece, sim ou não, irmãos? Religiosidade pode ser um fator de adoecimento das pessoas. Veja só, queridos. Jesus disse para o homem, depois dessas desculpas todas, Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aí João faz uma observação, ele dá uma pausa e diz assim: e aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. E o sábado, após o cativeiro babilônico, houveram duas coisas que fizeram da religião judaica uma religião forte: o sábado e a sinagoga. E naquela época de Jesus, o sábado era um elemento muito forte na religião judaica. Eles haviam escritos várias leis e vários argumentos sobre o que deveria ou não deveria fazer no sábado. E segundo a tradição judaica, uma pessoa poderia carregar um paralítico sobre a cama no sábado, mas ele não poderia carregar a cama. Ou seja, se tivesse um paralítico sobre a cama, você carregaria no sábado. Mas se fosse só a cama, o cara tivesse sido curado, como é o caso aqui, não pode carregar a cama. Ou seja, a regra, a lei, é mais importante do que as pessoas. E quando em uma igreja, as regras se tornam mais importantes que os seres humanos. Quando em uma família, as regras se tornam mais importantes que as pessoas, essa família está adoecida e adoecendo. Esta igreja está adoecida e adoecendo. Porque esse é um processo que a gente chama hoje de perfeccionismo, que tem tudo a ver com legalismo.
Geralmente o legalista é perfeccionista. Ou é do meu jeito ou não é. Ou é da minha forma ou não é. Porque eu aprendi assim, foi desse jeito. E quem não faz desse jeito está fora do padrão, está fora do jeito de fazer. E nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus da multiforme graça. Ele trabalha de muitas formas e de muitas maneiras. E nós precisamos entender que quando Deus trabalha, Ele valoriza em primeiro lugar o ser humano. E como Deus vai trabalhar na sua vida? E como Deus vai agir na sua vida? Eu não sei. Ele tem liberdade para fazer aquilo que lhe apraz, porque Ele é Deus. Então nós não podemos adoecer por conta da religião. Você não é convidado para religiosidade. Você é convidado para relacionamento com Deus. Você não é convidado apenas para vir a um culto de domingo à noite. Você é convidado por Deus, você foi salvo para ter um relacionamento diário com o Senhor. Para que o Senhor conheça o seu coração, limpe o seu coração. Não apenas no momento de louvor em que você entra em êxtase espiritual. Fica feliz e é bom isso. Isso é necessário, mas não é o que faz você ser transformado. O que transforma você é o seu relacionamento diário com Deus. O culto aqui na igreja não é o todo. A igreja que é o complemento, o todo é como você se relaciona com Deus no dia a dia, é como você caminha com Ele, é como você resolve suas questões orientado por Ele, é como você paga as suas contas, porque Ele diz que crente paga a conta, é como você é ético no seu comportamento, porque a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo, a partir de um relacionamento com o Senhor, e não porque uma igreja determinou, porque um pastor escreveu uma lista de proibições, porque uma denominação disse isso ou disse aquilo outro. Você precisa ter relacionamento íntimo com o Senhor para que as suas decisões não sejam religiosas. As suas decisões precisam ser baseadas no seu relacionamento com Deus, na leitura da palavra, em ouvir a voz do Espírito, aquilo que Deus te fala e aquilo que Deus te diz. Porque o problema do religioso é que ele é uma praga para todas as pessoas que estão próximas a ele. E a maioria dos religiosos, e aqui, irmão, se você tem, porque nós temos uma tendência, tem tendência de ser legalista e perfeccionista. Cuidado com o legalismo. Cuidado. O legalismo coloca as regras acima das pessoas. As regras não estão acima das pessoas. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Se você tiver que curar alguém no domingo, cura. Se você tiver que deixar de vir ao culto no domingo para servir alguém, não tem problema. Você não está em pecado. A história do bom samaritano. Os caras não atendem o cara que está caído porque eles têm compromissos religiosos. Seu compromisso tem que ser com pessoas. Cuidar de gente, abençoar gente. Mas há pessoas também enfermas no espírito. Lá no texto diz no versículo 14: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você já foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O que Jesus está dizendo aqui só: você já foi curado fisicamente. E você precisa entender que agora você precisa abandonar aquele pecado. No meu entendimento é isso. Aquele pecado que provocou essa enfermidade aí. Você tem que deixá-lo. Existem pecados que são causa de enfermidade? Já encontrou gente por aí, pastor Reneu, que a doença é por causa do pecado? E é por isso que a gente tem que se avaliar. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é por causa de algum pecado seu. Toda enfermidade é por causa do pecado original. Ok. Mas tem doença
principalmente as chamadas psicossomáticas, que são fruto ou de problemas da alma, ou de problemas do coração, ou de problemas do espírito. E esse homem aqui, Jesus está alertando ele. Você já foi curado do corpo, rapaz. Agora você não peque para que não te suceda coisa pior. E aqui para mim o acontecimento pior do que alguém ser doente, do que alguém ser enfermo no corpo, a pior coisa que existe. O pior aqui é você ser condenado ao fogo do inferno. Cuidado para que não te aconteça coisa pior. E no chegar até o inferno pode chegar até você. Entenda-me. Antes da condenação eterna, pode ser que por conta de um pecado que você esteja praticando, o inferno esteja chegando na sua vida. A destruição, os problemas, as crises, porque você não resolveu ainda o problema do pecado que há na sua vida. E como é que a gente resolve o problema do pecado? Como é que resolve o problema de pecado, irmãos? Deixando de pecar. É isso que Jesus diz, não peque mais. Tem gente que quer resolver o problema do pecado com uma confissão, e confissão é correta, uma confissão fajuta. Porque confissão verdadeira, a palavra confissão no grego é homologel, que significa homologar. Deus está dizendo, olha, eu estou dizendo que você é pecador, você está em pecado, e você diz para Deus, eu concordo. Eu concordo que estou ferindo o Senhor. Eu concordo que estou desobedecendo ao Senhor. Eu concordo que estou indo de encontro à vontade do Senhor, e eu estou abandonando isso para viver dentro da vontade do Senhor, do querer do Senhor, da lei do Senhor, daquilo que o Senhor determina. Porque quem confessa, abandona. Porque se você confessa e não abandona, não teve arrependimento, só teve remorso. Porque arrependimento é tristeza pelo pecado. Remorso é tristeza pelas consequências do pecado. Tem gente que não está arrependida. Tem gente que está triste por causa do preço que está pagando. Porque todo pecado tem consequência. E a pessoa, remorso. É o que Judas sentiu. Remorso. O que Pedro teve foi arrependimento. Foi choro amargo, foi choro de abandono do pecado. Então, meu irmão, se você não quer viver como um doente espiritual, você precisa de arrependimento sincero, de arrependimento verdadeiro. Eu gostaria que você pudesse se colocar de pé aí.